E aí, galerinha, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática. Estamos aqui na nossa correção da prova da FUVEST, segunda fase 2023, a parte de matemática. E o exercício número 3, ele diz assim, ó, considerando A igual a 1, 2, 3, 4 e B o conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, A e B são dois conjuntos. O A tem 4 elementos e o B tem 6 elementos. O item A diz assim, ó, quantas funções f de A em A, então lá, o domínio é A e o contradomínio é A, não necessariamente sobrejetoras, existem. Daqui é o seguinte, então você está pegando do conjunto A e levando nele mesmo. Por exemplo, f de 1 pode ser igual a 1, f de 1 pode ser igual a 2, tá? F de 1 pode ser igual a 3, f de 1 pode ser igual a 4. Então, o 1 ele pode ter imagem 1, imagem 2, imagem 3 e imagem 4. Ou seja, o 1 pode ter essas possibilidades, tá? Então, cada uma aqui pode ser uma função, certo? F de 1 igual a 1, certo? Você pode ter uma função que pega no 1 e leva nele mesmo, tá? Isso aqui é uma função, tá? Aí, para o 2, a mesma coisa, certo? Então, aqui são 4 possibilidades. Para o 2, a mesma coisa, certo? Você pode ter f de 2 igual a 1, f de 2 igual a 2, f de 2 igual a 3 e f de 2 igual a 4. Também você tem 4 possibilidades. Se você for fazer com o 3, a mesma coisa. Com 4, a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, com 3, você pode ter lá a imagem do 3, o 1, a imagem do 3, o 2, a imagem do 3, o 3, a imagem do 3, o 4. E tudo isso aqui pode acontecer isso, e isso, e isso. E pode acontecer do 4, uma função que leva só no 1, do 4 leva no 2, do 4 leva no 3, do 4 leva no 4, tá? Então, a resposta aqui, ó, você tem 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui. Então, você tem 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Você pode ter 256 funções, tá? Lembrando que isso aqui é uma função, tá? Pode ter um elemento no domínio e um elemento no contradomínio. Isso aqui é uma função, certo? Essa função f pega lá o 1 e leva no 2. Pega o 1, leva no 1. Pega o 1, leva no 3. Pega o 1, leva no 4. Então, são 4 funções. E para o 2, a mesma coisa. O 2 leva no 1, o 2 leva no 2, o 2 leva no 3, o 2 leva no 4. 4. E assim com 3 e assim com 4. Então, você pode ter 256 funções. Aqui foi aplicado o princípio fundamental da contagem, tá? Porque pode acontecer isso e isso e isso e isso, tá? Então, esse aí foi o item A, a resposta a 256 funções, certinho? Vamos para o item B. O item B, ele diz assim, ó, quantas são as funções f de b em b que satisfazem f de n igual a n para todo n pertencente a b? Bom, vamos entender o que ele está
dizendo aqui. Quando ele diz... Isso aqui é uma função composta, tá? Então, f do f de n igual a n. O que é? Quando a função composta, você resolve de dentro para fora, certo? Por exemplo, esse f de n aqui. Tá pegando lá, por exemplo, o f de n. Vamos supor, o f de 1. Ele está dando um valor lá, m1. Aí, o que implica isso aqui? Aí, por exemplo, o f de 1, ele deu um tal m1, aí você vai calcular aqui para fora agora. Então, você está calculando o f de m1, certo? Tá dando um valor aqui, n1, tá? Certo? Tá? Então, é isso que ele está dizendo. Tá? Você está calculando essa imagem primeiro para depois calcular essa função mais externa, tá? Então, por exemplo, você aqui está calculando essa aqui, ó. F de substituindo esse n aqui por 1, então você vai ter uma imagem que eu chamei de m1. Aí você volta aqui, ó, no lugar do f de n, ou f de 1, deu m1. Então, o f de m1 está dando um outro valor, certo? Aqui você tem uma série de possibilidades. Esse m1 pode ser igual ao n1, ou m1 pode ser diferente do n1. Aí tem que montar uma série de possibilidades aqui. Então, vamos fazer isso aqui, então. Vou fazer uma substituição aqui, ó. O f de n pode ser o n, tá? A imagem do n um certo m. Isso implica o quê? Que o f de m, agora eu estou pegando ó, esse f de n substituindo por n, então ficou f de m igual a n, tá? Aqui tem uma série de possibilidades. Por exemplo, a primeira possibilidade é quando esse m e esse n são iguais. Então, vamos escrever aqui, ó. Primeira possibilidade. O m igual a n. Isso aqui gera pontos fixos, né? Que nem diz aqui, ó. Dizemos que o n é o elemento de B, é um ponto fixo se o f de n igual a n, tá? Se o m for igual a n, a gente vai ter que o f de n igual a n, tá? Isso vai gerar essas possibilidades aqui, ó. Então, lá, para o n igual a 1, você vai ter a imagem 1. Para o n igual a 2, você vai ter a imagem 2. E assim por diante, tá? Para o n igual a 3, a imagem igual a 3. Para o n igual a 4, a imagem igual a 4. Para o n igual a 5, a imagem igual a 5. E para o n igual a 6, imagem igual a 6. Isso aqui, só uma função faz isso. Vamos analisar aqui, ó. Você tem lá o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leva no conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, só tem uma função que faz isso aqui, ó. 1 no 1, leva o 2 no 2, o 3 no 3, 4 no 4, 5 no 5, 6 no 6. Isso aqui é uma função só, tá? Certo? Então, isso aqui só tem uma possibilidade. Uma função. Beleza? Então, esse é o primeiro caso. Vamos analisar uma segunda possibilidade. Uma segunda possibilidade é a seguinte. Você pode ter um exemplo. Você pode ter uma função
que faça isso aqui, ó. Por exemplo, 1 no 4, 4 no 1. Olha lá. 2 no 3, 3 no 2. 5 no 6, 6 no 5. Por exemplo, tá? Onde aqui eu estou considerando que o elemento no domínio e a sua imagem, eles são diferentes, tá? Existe uma série de possibilidades, mas uma é essa. Por exemplo, poderia ter uma função assim, ó. Faz isso aqui, ó. 1, 2, 2, 1. Certo? 3, 4, 4, 3. 5, 6, 6, 5. Tá? Uma outra possibilidade, sei lá. 1, 3, 3, 1. Que faça 2, 4, 4, 2. 5, 6, 6, 5. Isso é um outro exemplo. E tem uma série, né? Só que se a gente for ficar fazendo todos aqui, a gente perde muito tempo fazendo isso, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Por exemplo, esses dois primeiros pares aqui, eu estou escolhendo dois números num total de 6. Vamos fazer o diagrama aqui só para a gente entender o que aconteceu aqui, ó. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa primeira linha aqui, o que está fazendo? Está fazendo lá 1 no 4 e o 4 no 1. Aqui, ó, 2, 3, 3, 2. 2 no 3, 3 no 2. E o último lá está pegando o 5, levando o 6 e o 6 no 5. Tá, não importa aqui a ordem que eu peguei o 1 para levar no 4 e o 4 para levar no 1, tá? Aqui vai pertencer à mesma função. Portanto, esses dois pares aqui, a escolha de 1 e 4, 4, 1, não importa. Então, estou pegando uma combinação de 6 e escolhendo 2, tá? Agora aqui, ó, esse 2, 3 e 3, 2, uma vez que eu já escolhi o 1 e o 4, e escolhi o 4 e 1, aqui na função não importa, me sobraram 4 elementos para formar esses dois pares ordenados. Então, eu tenho uma combinação de 4 e escolhe 2, certo? E uma vez que eu já escolhi esses 4 números, me sobraram 2 aqui, uma combinação de 2, escolhe 2. Escolheu 5, 6 e o 6 e 5 para formar as pares, não importa, tá? Então, o que a gente tem? Só que daí, para formar esses pares, essas duplas aqui, né? Cada um aqui é uma dupla, tá? Uma duplinha de par. Só para deixar claro aqui, ó, dupla de pares ordenados. Certo? Não importa a ordem que eu vou formar esses pares ordenados também, tá? Isso aqui, ó, for fazer o 2, 3, 3, 2, 5, 6, 6, 5, 1, 4, 4, 1, é a mesma coisa, tá? A mesma função. Então, a gente pode formar aqui essa sequência aqui, ó, de duplas de pares ordenados, esses dois, esses dois, esses dois, de quantas maneiras? De 3 fatorial vezes. Então, eu estou contando isso aqui 3 fatorial vezes iguais. Daí vai sair o seguinte. Então, a quantidade de funções, você tem lá a combinação de 6 escolhe 2, pode acontecer isso e isso e isso. A combinação de 4 escolhe 2, mas a combinação de 2 escolhe 2. Isso aqui, ó, dividido por 3 fatorial, tá? Certo? Só para você entender aqui esse 3 fatorial. Vamos lá, fazer com calma. Então, isso aqui é uma possibilidade, mas poderia escrever assim, ó, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 4, 1, 5, 6, 6, 5.
Tá, isso aqui pertence à mesma função. Poderia escrever assim, ó, 2, 3, 3, 2, 5, 6, 6, 5, 1, 4, 4, 1. É a mesma função, tá? Aqui, ó, por exemplo, você pegando... Lembrando que são duplas aqui, tá? Duplas de pares ordenados. Aí poderia fazer o quê? Você poderia, além dessa aqui, você poderia ter outra aqui, ó. 1, 4, 4, 1. Aí depois, 5, 6, 6, 5, 2, 3, 3, 2. Então, você tem, ó, 1, 2, 3, 4. E lá, o 5, 6, né? 6, 5, 1, 4, 4, 1, 3, 2, 3, né? 3, 2. E aqui a mesma coisa, 5, 6, 6, 5. E mudar essas duas duplas aqui, ó. 2, 3, 3, 2. 1, 4, 4, 1. Tá? Você tem 6, que é o 3 fatorial aqui, tá? Certo? Beleza? Isso aqui é uma duplinha. Esse aqui é uma outra duplinha. Esse aqui é uma outra duplinha, tá? Certo? Só para entender por que dividiu por 3 fatorial ali, por causa disso. Aí daqui, a gente tem essa combinação de 6 escolhe 2, tá? O que é isso aqui? A combinação de 6 escolhe 2 faz separada aqui, ó. Isso aqui é 6 vezes 5 dividido por 2 fatorial. 6 vezes 5 dá 30, 2 fatorial é 2, então isso aqui dá 15. A combinação de 4 escolhe 2, quem que é? É 4 vezes 3 dividido por 2 fatorial. 4 vezes 3, 12 dividido por 2 fatorial, que é 2, que dá 6. Tá? Então, a combinação ela pode ser calculada sem fórmula, tá? Você vem aqui, ó, é um produto que começa com 4, tem dois fatores, ó, 1, 2, e divide por 2 fatorial. Isso aqui é uma combinação de 6 escolhe 2, é um produto que começa por 6, tem dois fatores e divide por 2 fatorial. E a combinação de 2 escolhe 2 é 1, tá? Porque é 2 vezes 1 dividido por 2 fatorial, que dá 1. Então, você tem 15 vezes 6 vezes 1 dividido por 3 fatorial, que é 6. Esse 6 com esse 6 cancela, sobra 15 vezes 1, que dá 15 funções. Tá? Isso para a segunda possibilidade. Claro, gente, estou demorando aqui para resolver porque tem que explicar tudo certinho o que está acontecendo aqui na possibilidade, certo? Bom, vamos para uma terceira possibilidade. Terceira possibilidade. Exemplo. O que a gente pode ter aqui? Eu posso ter uma função que faça essa aqui, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Aí faço isso aqui, ó. 5, 6, 6, 5. Existe essa função? Existe, tá? Existe essa função, tá? Tá vendo? Ó, aqui, ó, tem... Isso aqui são pontos fixos, certo? De acordo lá com o que ele escreveu, essa é a definição de ponto fixo, né? De uma função. E temos esses dois pares ordenados aqui, que o valor do domínio é diferente da imagem. Domínio e imagem são diferentes, tá? Certo?
Então, a gente tem essa possibilidade para ser contemplada também. Tá? Como que a gente vai calcular isso aqui? Então, vamos analisar aqui o diagrama. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, o 1 está sendo levado no 1, o 2 está sendo levado no 2, o 3 no 3, o 4 no 4, o 5 vai ser levado no 6 e o 6 vai ser levado no 5. Deixa eu até mudar de cor aqui. Tá? Aqui, ó, nessa primeira parte, a gente teve que escolher 4 números no total de 6. A ordem de escolha desses números não importa, vai pertencer à mesma função. Tá? Se eu tivesse feito 2 e 2 primeiro para depois fazer 1 e 1, não tem problema. Então, isso aqui é uma combinação de 6, escolhe 4. Tá? E aqui sobraram dois números para serem escolhidos dois. É uma combinação de 2, escolhe 2. Então, aqui a gente tem a combinação de 6, escolhe 4 e a combinação de 2, escolhe 2. A combinação de 6, escolhe 4 vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 4 fatorial. Tá? Então, é um produto, começa pelo 6, tem 4 fatores. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 4 fatorial. Aqui, ó, 6 vezes 5 dá 30, 4 vezes 3 dá 12, e o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ó, esse 12 com esse 4 vezes 3 cancela, sobra aqui, ó, 30 dividido por 2 vezes 1 dá 2, então dá 15. E a combinação de 2 escolhe 2 é 1, então nós temos aqui 15 funções, tá? Então, essa é a terceira possibilidade. E a gente tem uma quarta possibilidade. Exemplo, poderia ter, basicamente, sei lá, dois pontos fixos. Por exemplo, 5, 5, 6, 6. Aí você ter pares ordenados diferentes. Por exemplo, 2, 3, 3, 2. E você ter 1, 4, 4, 1. Tá? Aqui, ó, isso aqui dupla, né? Dupla de pares ordenados, tá? Aqui a mesma coisa. E esses dois aqui, ó, pontos fixos, certo? Então vamos lá. Ó. Fazer o diagrama aqui só para a gente entender. Isso aqui é um exemplo, uma função que pode fazer isso. Tá? Vamos fazer aqui ó, o diagrama. A função leva de B em B. Lembrando que todos esses exemplos que eu estou dando aqui é uma função só. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Ó. Aqui, ó, 5 leva no 5, 6 no 6. Aí nós temos aqui, ó, o 2 leva no 3, o 3 leva no 2. E o último, 1 leva no 4, o 4 leva no 1. Tá? Isso aqui é uma função. Você tem uma série de possibilidades. Tá? Então, esses dois pares aqui,
Dos 6 números, eu escolhi 2, o 5 e o 6. Então, você tem uma combinação aqui de 6, escolhe 2. Aqui, para formar esse par 2, 3 e 3, 2, já escolhi 2 números entre 6. Então, me sobram 4 para escolher 2. E esses dois últimos aqui, ó, se eu já escolhi 4 números, me sobraram 2, o 1 e o 4. É uma combinação de 2, escolhe 2. Só que aqui tem que tomar cuidado, porque eu poderia escrever aqui, ó, essa dupla poderia ser primeira aqui, ó, poderia estar escrita assim, ó, 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2. Isso aqui pertence à mesma função, tá? Certo? Então, eu escrevi esse subconjunto aqui, né? Isso aqui é um subconjunto. Então, essa ordem aqui não importa. Então, eu tenho que dividir por 2 fatorial, porque eu tenho isso ou isso, tá? Que são iguais, pertencem à mesma função, tá? Daqui a gente vai ter a combinação de 6 escolhe 2 vezes a combinação de 4 escolhe 2 vezes a combinação de 2 escolhe 2. E esse aqui tem que dividir por 2 fatorial, né? Que aqui eu posso inverter a ordem aqui dessas duplas de pares ordenados e não vai mudar, pertence à mesma função. Essa combinação de 6 escolhe 2 a gente já resolveu. Lá em cima deu 15. A combinação de 4 escolhe 2 a gente já resolveu também. É 4 vezes 3 dividido por 2 que dá 6. A combinação de 2 escolhe 2 dá 1. E o 2 fatorial aqui dá 2. Então, a gente tem 15, aqui, ó, 6 vezes 1, 6 dividido por 2, que dá 3. E isso equivale a 45 funções, tá? E qual que é o resultado final? O resultado final, você tem lá a primeira possibilidade, ou a segunda possibilidade, ou a terceira possibilidade, ou a quarta possibilidade. Então, vamos somar tudo aqui, ó. Olha lá, a primeira você tem uma função, a segunda você tem 15, a terceira tem 15 e a última 45. Então, você tem 1 mais 15 mais 15 mais 45. Você tem aqui ó, 45, 30, 75 mais 1, 76 funções que cumpre o enunciado aí do item B. Né? Bastante trabalhosa a questão, né? Uma questão difícil, certo? E tem o item C para a gente resolver, tá? Então, o item B aqui, 76 funções. Então, vamos resolver o item C. Galera, aqui no item C, nós temos o seguinte, ó, escolhendo aleatoriamente uma função f de b em b bijetora, qual é a probabilidade de f ter ao menos um ponto fixo? Esse de ter ao menos um pode ter 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, porque o conjunto B aqui ele tem 6 elementos, tá? Por exemplo, aqui, ó, pegando o diagrama de Venn aqui, uma possibilidade seria aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma possibilidade de ter ao menos seria o seguinte. Por exemplo, o 1 leva no 1. Isso aqui é um ponto fixo, tá? Isso aqui seria o f de 1 igual a 1, tá? Esse é um ponto fixo. Aí eu poderia ter os outros assim, ó. O 2 leva no 3. O 3 leva no 4. Por exemplo, o 4 leva no 2. O 5 leva no 6. E o 6 leva no 5, tá? Essa função, ela é bijetora, tá? Certo? E tem um ponto fixo, pelo menos um, tá? Pelo menos um, beleza? Tá? Uma outra possibilidade aqui
é o seguinte. Aqui, ó, o 2 leva no 2. Isso aqui é um ponto fixo. F de 2 igual a 2. E tendo aqui, ó, o 4 leva no 3, o 3 no 4, o 5 no 6, o 6 no 5. Aí não tem mais ponto fixo, tá? Então, ter ao menos 1, pode ter 2, pode ter 3, ou 4, ou 5, ou 6, tá? O que a gente vai fazer? Toda vez que aparece esse de ter ao menos 1, uma maneira de calcular é o seguinte. A gente vai pelo fato da exclusão. Como que faz isso? A gente pega o quê? O que eu quero é que isso aconteça. E vou lá, do total, tira o que eu não quero. Então, a regrinha vai escrevendo aqui, ó, é o seguinte. O que eu quero é igual o total menos o que eu não quero. Tá? O que eu não quero nesse exercício? Que não tenha ponto fixo. O que eu não quero, não ter ponto fixo. Se tem que ter ao menos um ponto fixo, o que eu não quero é que não tenha, não ter ponto fixo. O que eu quero? É o que ele está perguntando. Ter ao menos um ponto fixo. Eu pego o total, tira o que eu não quero, que é não ter ponto fixo, vai sobrar o quê? Ter ao menos um ponto fixo. Então, a ideia está concentrado nisso aí, tá? Então, esse meu exemplo aqui eu vou apagar para a gente fazer os cálculos, tá? Para responder a questão em si. Bom, vamos analisar aqui, ó. Esse item C, ele está ligado com um método de contagem da análise combinatória chamada permutação caótica, tá? Que é o seguinte, um resumo aqui. Aqui eu escrevi essas duas sequências para a gente entender o que está ocorrendo aqui, ó. Vou trazer aqui, tá? O que ocorre aqui é o seguinte, por exemplo, eu tenho a sequência aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Quando eu pego 1 e calculo a imagem do 1, f de 1 igual a 1, isso aqui é ponto fixo. F de 2 igual a 2, f de 3 igual a 3, f de 4 igual a 4, f de 5 igual a 5, f de 6 igual a 6, tá? O que eu não quero não ter ponto fixo é o seguinte, isso chama-se permutação caótica. Eu vou dar uma explicação bastante resumida, depois eu faço um vídeo explicando tudo certinho isso aqui, tá? Por exemplo, se a gente tem essa sequência aqui, ó, sei lá, A1, A2, A3, até o AN, tá? Isso aqui é uma sequência a gente pode permutar, né? A1, A2, A3 é uma permutação de, sei lá, de um intervalo é uma permutação caótica quando ocorre o quê? Se o AI ele é diferente do I para o I variando de 1 até N. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando eu permutar os elementos dessa sequência, eles não podem estar na posição original. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 1, 2 e 3, uma permutação caótica disso aqui seria o quê? Seria o 2, 3, 1. Tá vendo? Ó? O 2 ele não está na posição original, o 3 não está na posição original
e o 1 não está na posição original. Agora, se a gente pegar assim, ó, 1, 3, 2, essa aqui não é caótica, porque o 1 ficou na mesma posição, tá? Então, nessa sequência aqui, o que eu não quero não ter ponto fixo, eu não quero que f de 1 seja igual a 1, tá? Em termos de funções, essa aqui não é caótica, tá? Não é caótica. Que a gente chama também de desarranjo, né? Essas duas são, tá? Essas duas aqui, elas são caóticas, tá? Porque a permutação, elas não estão, os elementos não estão na mesma posição. Isso aqui quer dizer isso, que o termo na posição A, o termo AI não está na posição I. Olha lá, o 1 não está na posição 1, certo? O 2 não está na posição 2. O terceiro não está na posição 3, tá? É isso que quer dizer. Em termos de função, é o seguinte. Em termos de função, f de in em in tá o quê? O f de i igual ao AI, ela não é se não possuir pontos fixos. Não possui pontos fixos, tá? Certo? Então, essa definição e essa definição aqui, elas são equivalentes, tá? Então, essa permutação é caótica se o termo na posição I, ele é diferente da onde ele estava originalmente aqui, ó. Esse termo aqui, ó, ele é o A1. Quando ele veio para cá, ele não está na posição 1, né? O I é a posição 1, tá? O I é o termo e o I é a posição que ele está, tá? O termo não está na posição original, beleza? Em termos de função, é isso aqui, ó. É equivalente, tá? Uma função de in em n tá o quê? O f de i igual a i não possui pontos fixos. O que quer dizer? Que a imagem do 1 tem que ser diferente de 1, que a imagem do 2 tem que ser diferente de 2, né? O f de 2 tem que ser diferente de 2, o f de 3 tem que ser diferente de 3, e assim por diante, tá? Então, isso aqui é o básico do que é a permutação caótica. O exercício, uma parte que a gente vai ter que calcular é isso aqui, ó. Eu não quero que isso aqui aconteça, tá? Olha lá, ó. O que eu não quero? Não ter ponto fixo, tá? E o que eu quero? Ter ao menos um ponto fixo. Se eu calcular não ter ponto fixo e do total tirar essa quantidade, eu tenho o que eu quero ter ao menos um ponto fixo. Então, vamos calcular, então, tá? Vou apagar aqui. Depois eu vou fazer um vídeo sobre permutação caótica com exemplos, tudo certinho, sem estar explicado resumidamente. Certo? Então, vamos lá. O total de funções bijetoras. Total de funções bijetoras. Do tipo f de b em b, tá? O que acontece? O que acontece é o seguinte, para a função ela ser bijetora, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por exemplo, isso aqui não é uma função bijetora, tá? Por quê? Porque está ocorrendo aqui, está sobrando esse elemento aqui no contradomínio,
tá? E o 1, ele é a imagem de dois elementos do domínio, tá? Isso não pode acontecer, porque isso aqui desclassifica a função como injetora. Então, ela não é injetora e nem sobrejetora. Então, já fura aqui. Uma outra situação que a gente tem, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui só para a gente entender. Se a gente tem aqui, ó, por exemplo, menos 1, 0, 1, 2, 3. Aí tem 0, 1, 4, 9. Aí do menos 1 vai no 1, do 0 vai no 0, do 1 vai no 1, do 2 no 4 e 3 no 9. Tá? Essa função ela é sobrejetora, tá? Porque aqui ó, no contradomínio todos os elementos são imagens de alguém no domínio, então ela é sobrejetora, mas ela não é injetora. Por quê? Porque o 1 aqui no contradomínio ele é imagem de dois elementos do domínio. Então, ela tira a classificação dessa função como injetora. Tá? Então, para uma função ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Então, vamos voltar lá para o nosso conjunto B. Então, lá tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por exemplo, o 1, eu tenho quantas possibilidades dele ser minha imagem? Eu tenho 6 possibilidades. Então, para o 1, 6 possibilidades. Uma vez que eu já escolhi a imagem do 1, por exemplo, eu escolhi o 2, o que acontece? Do próximo exemplo, o elemento 2, eu não posso ter o 2 como imagem. Então, já não me sobram 6 possibilidades. Me sobram 5, ou 1, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então, eu tenho 5 possibilidades. Tá? Por exemplo, escolhi aqui do 2, ele vai lá no 4. Tá? Agora, o próximo elemento, o 3, ele não pode ter o 2 como imagem e não pode ter o 4 como imagem, senão essa função ela não vai ser bijetora, tá? Ela não vai ser injetora, então ela vai desclassificar a função como bijetora. Então, no 3, eu tenho 4 possibilidades. O 1, por exemplo, 3, o 5 e o 6. Então, eu tenho 4 possibilidades. Ó, 1, 3, 5, 6. Então, 4 possibilidades. Aí, que ocorre? Para o 4, vamos supor que eu escolhi aqui a imagem do 3 sendo o 5. Aí, para o 4, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho o 1, o 3 ou o 6. Então, para o 4, a gente tem 3 possibilidades. Por exemplo, a imagem do 4 aqui ser o 1. Tá? O próximo elemento aqui, ó, 5. Para o 5, eu só tenho duas possibilidades, o 3 ou o 6. Tá? Então, vamos pegar aqui, vamos supor, por exemplo, poderia ser o 5 ter como imagem o 3. Tá? E para o 6 aqui só vai ter o 6. Tá? Uma possibilidade. Então, meu total, quem que pode falar? Vai acontecer isso, e isso, e isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Então, você tem 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o famoso 6 fatorial, que dá 720, certo? Funções. Só que nesse total está contando quem? Aquelas que têm ao menos um ponto fixo e aquelas que não têm ponto fixo, tá? Bom, o que a gente vai calcular agora? O que eu não quero, tá? Vamos fazer aqui. O que eu não quero? Não quero, tá? O que eu não quero, que a função não tenha pontos
fixos, certo? É aí que entra a permutação caótica, tá? Então, a permutação caótica é o seguinte, a gente chama de desarranjo, tá? Permutação caótica, ela é também chamada de desarranjo, certo? Em termos de funções, a gente não quer que aconteça isso aqui, ó. O f de i tem que ser diferente do ai. O i lá variando de 1 até n, tá? No nosso caso aqui é de 1 até 6. A permutação caótica, ela é o seguinte, ela é chamada assim, ó, d de n, é o desarranjo de n elementos, é o n fatorial, vezes. Aí você tem 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial mais. Isso vai até menos 1 elevado a n sobre n fatorial, tá? O n é a quantidade de elementos que tem. No nosso caso, a gente está calculando d de 6. Então, é o 6 fatorial vezes. Então, vai ser lá, 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial mais 1 sobre 4 fatorial menos 1 sobre 5 fatorial mais 1 sobre 6 fatorial. Isso aqui é igual, o 6 fatorial é 720. Daqui, ó, vai ficar 1 sobre 0 fatorial, que é 1, menos 1 sobre 1 fatorial, que é 1, mais 1 sobre 2 fatorial, que é 2, menos 1 sobre 3 fatorial, que é 6, mais 1 sobre o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24, menos o 5 fatorial é 5 vezes 24, que dá 120, mais 1 sobre o 6 fatorial, que é 720. Daí, o que ocorre aqui? Ó, você tem 720 vezes esse 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 dá zero. Então, sobra aqui, ó, esse meio aqui, eu vou escrever tudo no denominador 720. O que é meio? É o 360 sobre 720, tá? Menos, o que é 1/6 aqui? 1/6, ele é o 120 sobre 720. O que eu fiz aqui? Ó? Quando você pega o 720 e divide por 6, dá 120. Então, eu multipliquei por 120 no denominador e no numerador, tá? Se você pegar 720 e dividir por 24, dá 30. Então, vou multiplicar por 30 aqui e por 30 aqui. Vai ficar 30 sobre 720. Menos 1 sobre 120 é a mesma coisa que 6 sobre 720. Mais 1 sobre 720. Isso aqui vai ficar 720 igual. Como os denominadores são todos iguais aqui, vai ficar 720. E aqui, ó, 360 menos 120 dá 240. 240 mais 30 dá 270. 270 menos 6 dá 264. Mais 1 dá 265. Esse 720 com 720 aqui cancela. Então, dá 265 funções que não têm ponto fixo, que é o que a gente está calculando aqui, ó, não tem ponto fixo. Funções que não possuem pontos fixos, tá? Certo? Então, nós estamos nesse caso, beleza? Agora, o que eu quero? Olha lá, a gente calculou o que a gente não quer, a função não tenha pontos fixos, que a função ela possua pontos fixos. A função possuir
pontos, ao menos, né? Ao menos um ponto fixo. O que, que é o que eu quero lá? A gente pega o total, certo? Pega o total e subtrai o que eu não quero. Isso é igual ao total lá 720, menos o que eu não quero, 265. Isso dá 455, tá? Esse aqui é o meu evento, certo? Como a gente vai calcular uma probabilidade, certo? A probabilidade lá, quem que é? São os meus casos favoráveis sobre os casos possíveis. Meus casos favoráveis, 455 sobre o total 720. Isso aqui dá para simplificar por 5. 455 dividido por 5 dá 91. E 720 dividido por 5 dá 144. E essa é a probabilidade que nós queríamos, tá? Então, esse exercício número 3 aí, ele era bem trabalhoso, um exercício que eu considero difícil, né? Mesmo porque apareceu, né, essa permutação caótica aqui, esse desarranjo, que particularmente faz tempo que eu não vejo isso num vestibular do tipo FUVEST, Unesp, Unicamp, né? Então eu tentei dar um resumo geral do que é. Depois eu vou fazer um vídeo sobre permutações caóticas com exemplos explicando como funciona tudo certinho. Aqui eu só dei um tapa por cima para a gente ver como que funciona, tá bom? Então esse foi o exercício número 3. É um exercício difícil, né? Espero aí que vocês tenham gostado aí da explicação. Tentei fazer bem passo a passo, sem correr, tá? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu vou estar te respondendo, tá bom? Galera, se você ficou até aqui, né, muito obrigado aí pela sua presença. Se você puder se inscrever aí no canal, compartilhar o vídeo, dar um joinha para fortalecer o nosso trabalho, que eu vou estar trazendo outros conteúdos aqui para você, certo? No comentário fixo tem aí o link da playlist dos 6 exercícios da FUVEST 2023, a correção de matemática. E acompanhe aí essa correção e deixa o comentário aí com qualquer dúvida que eu vou estar te respondendo, tá bom? Galera, então até o próximo vídeo. Espero que você esteja com boa saúde, tenha um bom ano. Fiquem com Deus e até o próximo. Valeu, até mais.